Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast Saúde e Equidade, hoje no nosso episódio 4, onde nós falaremos do tema Mãe, Mulher e Trabalhadora, né? Nós vamos falar sobre o Maio para a Saúde Integral da Mulher, da Saúde Integral Feminina. Então, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher, especialmente na questão das mães, das trabalhadoras, já que esse é um mês especial para elas, e também um mês simbólico na questão do aniversário da Política Nacional de Saúde Integral da Mulher, que está completando 21 anos. Então também esse episódio é especial, trabalhando essas duas temáticas, né? E para falar de uma temática tão pertinente e necessária, temos como convidada a professora Maria do Livramento Coelho Prata, carinhosamente chamada de Pratinha, que é enfermeira, doutoranda em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pela Universidade Federal do Amazonas e Universidade do Estado do Pará, e especialista em enfermagem e obstétrica, é docente aqui da casa, da Escola Superior de Ciências da Saúde, na área de atenção à saúde da mulher, e coordena o núcleo humanístico do UDAI. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar dos meus conhecimentos com vocês. Desde já agradeço pelo convite. Professora, historicamente a saúde da mulher ela é muito atrelada a esses rótulos de cuidadora, do lar e maternidade. No entanto, nós sabemos que essa é uma visão muito limitada nessas caixinhas. E como nós podemos compreender a saúde feminina de uma maneira mais abrangente? Então, quando a gente pensa quando venho falar de saúde da mulher e inserir o tema da mãe, da mulher trabalhadora, sou eu, Eu enquanto mãe, mulher, trabalhadora, que tenho dupla jornada de trabalho, cuidar da saúde, como é cuidar da saúde dessas mulheres, enquanto enfermeira, que estou na ponta, que estou fazendo esse atendimento. A gente percebe que essas mulheres são as que mais procuram os serviços de saúde. Mas elas não procuram serviço de saúde para elas sempre procuram serviços para o outro. Elas sempre estão acompanhando outra pessoa. Então, é necessário que nós, profissionais, possamos estar buscando estratégias que façam com que essas mulheres compareçam às unidades de saúde para que elas possam cuidar da sua saúde e não somente da saúde do outro. E aí, então, quando a gente fala de justamente a questão dessa abrangência toda, de não pegar só, limitar a mulher àquele cenário da maternidade, a gente justamente entra também na questão da política, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, porque ela é um conjunto justamente dessas diretrizes e dessas ações que visam o bem-estar geral da mulher. Então a gente fala de bem-estar físico, mental, psicossocial. E aí, todos os ciclos de vida dela, desde a adolescência até o climatério. Então ela vai compreender justamente todos esses aspectos. Então ela vai pegar todo tipo de consulta possível que fosse para a mulher, lutar contra a violência, falar de saúde mental, falar um pouco também da questão cultural e social. Então, quando a gente fala um pouquinho da política em si, ela que saiu lá em 2004, já está completando 21 anos, e aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os eixos dessa política, e como que eles vão se conectar com a questão justamente dessa transversalidade e dessa interseccionalidade para chegar ali na saúde da mulher. Quando a gente fala, antes de falar da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a gente faz um breve histórico, que essa política ela veio, na verdade, fomentar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que já surgiu desde 1984. Então, a partir de movimento de mulheres, a necessidade dessas mulheres de ser vista de forma integral, é que surge essa proposta do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Outrora, a mulher era vista apenas como um ser reprodutivo. Então, essas políticas eram voltadas somente para isso. A questão da violência era deixada de lado, a questão dos outros agravos. A mulher só existia a mama, o útero e a vagina. Para quê? Para que ela fosse uma reprodutora. Então, todas as atenções eram voltadas para isso. Então, o movimento de mulheres com profissionais dos serviços, aí envolve todos os profissionais da saúde que ficavam incomodados com essa abordagem, passaram a lutar, para que houvesse a implementação de uma política que pudesse mudar esse cenário. Ver mulheres em situação, as mulheres ribeirinhas, as mulheres
as mulheres que negras, tem de mulheres. LG... A própria política fala LGBT, as mulheres privadas de liberdade, né? Não é porque elas cometeram um ato infracional que elas não têm o direito ao acesso à saúde. Então, a partir disso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela tem esse olhar na perspectiva de realmente ver, olha, a mulher em todas as fases da vida, desde criança, todas as fases da sua vida até o envelhecimento. E quem é que se enquadra nisso? Todas as mulheres, né? E aí a gente faz um adendo aqui para as mulheres transexuais também, né? Que são mulheres que são esquecidas, mulheres lésbicas que são esquecidas, que são marginalizadas, que não são vistas de uma forma natural, né? Então, assim, essa política ela vem com essa proposta de cuidar, de promover saúde, de prevenir agravos, detectar diagnóstico e fazer tratamento e reabilitação. Quando a gente pensa na interseccionalidade, a gente está falando de quê? Das mulheres. Eu sou uma mulher que eu não posso me comparar com uma mulher periférica. Uma mulher que mora lá na periferia. Quando a gente vai buscar um atendimento de saúde, certamente nós temos divergências de atendimento. Mulheres negras, mulheres pobres, mulheres que não têm uma condição socioeconômica, digamos, boa, essas mulheres, infelizmente, elas têm um atendimento precário. Elas não têm acesso ao direito ao acesso de saúde como as outras mulheres têm, mulheres de classe média, né? Média, classe alta. E aí, quando a gente pensa na transversalidade, a gente precisa pensar nesse contexto que não é só a saúde que envolve. Quando eu tenho uma mulher vítima de violência, eu vou prestar atendimento de saúde para essa mulher, mas essa mulher tem que ter outros cuidados, né? O direito a um apoio psicológico que está dentro da saúde, mas a gente tem ali aquele apoio do pessoal lá do direito, precisa de um apoio jurídico, sabe? Então, assim, é preciso olhar essa mulher. Quando a gente pensa nessa transversalidade, a gente precisa entender que a mulher está aqui e ela deve ser assistida em todos os eixos, sabe? Porque só nós, saúde, nós sozinhos, nós não conseguimos dar conta do recado. Até porque a gente não pode invadir outros espaços. É necessário que haja essa união e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela trata nesses princípios, essa perspectiva de tornar um atendimento de equidade, né? De olhar a mulher de uma forma holística, de atender todas as suas necessidades. Pelo menos isso é a proposta. Na prática acontece? Infelizmente, nem sempre acontece. Então, para isso, faz necessário com que nós possamos contribuir no empoderamento dessas mulheres a partir de conhecimentos, promovendo saúde, dizendo para elas quais são os seus direitos, como recorrer aos seus direitos, como promover sua saúde, como prevenir um agravo. Então, cabe a nós, profissionais, incorporarmos esse nosso papel de educador, de promover saúde e de proporcionar esse empoderamento às mulheres. Professora, como a senhora bem disse, existem agravos, existe todo esse contexto de iniquidade, são gargalos que existem no nosso Sistema Único de Saúde, e a senhora enxerga quais desafios para que essas mulheres consigam acessar os serviços de saúde, as licenças, as políticas públicas e um suporte adequado? Primeiro, sabe, eu penso que políticas nós temos bastante. Ao longo da nossa trajetória do Sistema Único de Saúde, nós temos várias políticas que fazem essas abordagens. É necessário comprometimento da gestão, é necessário comprometimento dos profissionais.
Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em uma unidade básica de saúde em que a minha demanda de mulheres para realizar exames de Papa Nicolau eram baixíssimas. Então eu procurei saber o que está acontecendo, por que essas mulheres não vêm. E aí eu procurei uma rádio comunitária, tive acesso, tive 30 minutos para falar na rádio comunitária e comecei a convocar essas mulheres. O que eu tive de resposta da minha população? Eu não consigo fazer o meu exame porque eu trabalho o dia todo. Então essa mulher trabalha de segunda a sexta. Se ela trabalha de segunda a sexta, ela não tem tempo para ir na unidade, porque no momento que ela tinha tempo de ir na unidade, que seria o horário de meio-dia, estava fechada a unidade. E aí, pensando nisso, o que eu fiz? Conversei com a coordenadora da atenção básica e disse, olha, aos sábados, uma vez no sábado, eu vou abrir um horário de 8 às 12 horas lá na unidade de saúde para me atender essas pacientes. E foi assim que eu consegui. E foi assim que eu consegui identificar nesta unidade 3 casos interessantíssimos. Infelizmente, todas as mulheres vieram a óbito tempos depois, mas porque já estavam com um estágio bem avançado do câncer do colo. Então, assim, é necessário que nós possamos criar essas estratégias. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma estratégia. O que o projeto de vocês fazem dentro do distrito é uma estratégia, porque você está promovendo saúde. Mas, acima de tudo, acredito muito que não é necessário ficar criando políticas mais, porque a gente tem muita política. A gente precisa atualizar, porque nem tudo que a gente aprende hoje vai ser amanhã. Mas é preciso ter um comprometimento da gestão, do profissional. A partir do momento que eu, profissional, começo a sensibilizar a minha comunidade, certamente eu vou ter resultados de excelência. Eu posso dizer para você, com conhecimento de causa, por ter atuado dentro da atenção básica, por começar com um número reduzido de pessoas que iam à unidade de saúde e sair de lá com um número elevado. E elas não iam lá só para tratamento, elas iam lá em busca de informação. E aí, quando a gente justamente está falando dessa parte do atendimento, a gente fala de atenção básica, a gente fala de todos esses aspectos, né, da mulher, a gente vem um pouquinho para a questão dos ciclos de vida, né, dela ao longo da vida. Então, assim, a gente ia começar falando justamente dos cuidados e orientações, por exemplo, para a mulher na adolescência, infância, transição para a adolescência também. É válido lembrar que quando o bebê nasce na maternidade, a gente faz a vacina profilática de BCG e hepatite B, certo? Saiu, até 12 horas, o bebê é vacinado na maternidade. A hepatite B, ela é uma infecção que pode ser causada também, né, através de transmissão sexual. A gente não está orientando os bebês que eles têm que manter relações sexuais. A gente está prevenindo que lá na frente eles possam evitar de ter hepatite B. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem uma cobertura baixa, não é uma cobertura suficiente de adolescentes vacinados contra o HPV, o vírus do HPV. E o HPV, ele é o precursor do câncer do colo do útero. Ele é um vírus, ele não tem cura, ele tem tratamento. E a gente pode prevenir de que forma? Vacinando os nossos adolescentes. Meninos e meninas de 9 a 14 anos precisam ser vacinados. E quando a gente vai montar estratégias dentro das unidades escolares, alguns pais não aceitam, porque acreditam que a gente está incentivando o sexo precoce. Do contrário, nós estamos lá
fazendo com que essas crianças, esses adolescentes, mais lá na frente, se porventura forem manter relações sexuais, que se previnam contra o HPV. Uma outra coisa é a gravidez na adolescência. Né? A gente vê muitas crianças grávidas. Eu já tive a infelicidade de atender pré-natal de crianças de 12 anos, adolescente de 12 anos, gemelar. É uma infância perdida. O filho vai acabar com a vida dela. Não, mas tudo tem um percurso. Tudo tem que ser planejado, e a gente pensa no planejamento reprodutivo, a gente pensa nas infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente pega muitos adolescentes que vão lá no serviço de saúde e esses adolescentes dizem o seguinte: eu já estou tomando remédio, estou tomando anticoncepcional. Mas ninguém falou para ela que além do anticoncepcional, ela precisa usar um preservativo. Porque o anticoncepcional ele não vai preveni-la de ter IST, infecções sexualmente transmissíveis. Então, é necessário, o PSE está aí, né, para que a gente possa fazer essas atividades dentro da escola. E aí eu vou dizer que tem que ser extra-escola, tem que ser em todos os lugares, sabe? Eu acho que é necessário que a população entenda qual é o nosso papel. Quando a gente pensa no planejamento reprodutivo, a gente tem que pensar nas duas perspectivas. Do planejamento reprodutivo daquela mulher, né, daquela família que deseja construir uma família e da que não deseja construir uma família. Hoje a gente trabalha muito na perspectiva da utilizar o planejamento reprodutivo para evitar a gravidez. E quem quer engravidar e não consegue? Como é que fica? A gente precisa trabalhar nisso, porque o Sistema Único de Saúde, ele oferece estratégia para as mulheres que não conseguem engravidar e que podem fazer tratamento fora de domicílio. Quando a gente conversa isso com as nossas mulheres, elas não sabem. Muitas têm um sonho da maternidade e não conseguem. Algumas gastam vendendo carro, casa, para poder fazer fertilização. O SUS proporciona isso. Então, é necessário que nós possamos nos empoderar de conhecimentos para conversar, fazer rodas de conversas com essas mulheres. Lá no centro comunitário, debaixo de uma árvore, lá onde vocês estão conversando, fazendo as atividades de vocês, aqui nos nossos espaços da universidade. Porque eu sou do curso de enfermagem, mas eu tenho os nossos colegas que são do curso de direito, que são do cursos de dança, e eles não têm os conhecimentos que eu tenho. Então a gente precisa sair desse nosso espaço e ir conversar, dialogar com os outros espaços, transversalidade, né? E falar, começar a trabalhar nessa perspectiva da vacinação contra o HPV. Quantas mulheres morrem de câncer de colo do útero? Quantos meninos têm câncer no pênis? E essa idade é a idade do super-homem e da Mulher Maravilha, em que nada acontece. Eu já fui jovem e eu sei o que é isso. E hoje está um pouco mais difícil porque você ficou hoje, amanhã você já é o ficante, já não usa mais preservativo. Você não usa preservativo? Não. Mas por que você não usa preservativo? Eu não uso porque eu já estou com ele há uma semana. Meu Deus. Nem fazendo testagem rápida a gente consegue identificar por conta da janela imunológica, né? Então, assim, a gente precisa intensificar essa promoção de saúde para que a gente possa evitar danos futuros. E aí também, quando a gente está tocando esse assunto, né, de planejamento familiar, tem a questão da mulher que quer ser mãe, da que previne a gravidez, tem a questão da prevenção de doenças também, e aí isso também vale para a mulher ali na idade reprodutiva, né, na mulher adulta,
E aí também tem duas questões muito importantes, que é a questão da prevenção de doenças, né? Principalmente, como você vai falar nessa idade, o câncer de colo de útero e o câncer de mama. Também as questões de violência, por exemplo, a mulher que já está grávida, ainda acontece muito a questão da violência obstétrica, né? Então acredito que a senhora falasse desses pontos também da mulher adulta, da mulher em idade reprodutiva, da mulher que está em gestação. Certo. Então, quando a gente fala em planejamento reprodutivo, é pensar nisso, né? O serviço hoje ele dispõe de vários instrumentos, de várias ferramentas. Aqui em Manaus, graças a Deus, a gente tem várias disponibilidades de uso de métodos contraceptivos. Agora, com a lei do planejamento familiar que mudou, né? Está bem mais acessível para a mulher, porque antes, infelizmente, a mulher precisava ter autoridade, uma autorização do marido para que ela pudesse fazer laqueadura. Hoje não há mais essa necessidade. E digo mais, um ganho maravilhoso que a gente teve aqui é o caso de uma egressa nossa que ela queria fazer laqueadura e ela não tem filho, nunca teve filho, nunca engravidou. E aí foi uma luta muito constante, mas ela conseguiu. Então isso é um marco, né? Eu fico até emocionada porque eu sei da luta dela e ela conseguiu fazer a laqueadura sem ter filhos. Então Manaus está proporcionando isso, né? Enquanto gestante, né, a mulher que entra nessa fase da gestação, eu digo a você que é necessário conscientização tanto da parte da mulher, mas principalmente do profissional. Hoje a gente fala muito em vamos fazer uma capacitação sobre humanização. Você não humaniza ninguém. Não existe isso de você humanizar. Você não vai humanizar ninguém. É algo que é intrínseco, é seu. O que você vai fazer é despertar nessas pessoas e mostrar que a fisiologia do parto ela é natural. Eu não preciso de intervenções para absolutamente nada. E quando a gente fala da violência obstétrica, a gente fala não só durante o trabalho de parto, mas a gente fala desde aquela mulher que chega para fazer atendimento pré-natal e não tem vaga. Aquela mulher que precisa fazer os exames solicitados para o acompanhamento do pré-natal e não tem vaga. Tudo isso é violência obstétrica. É a forma de você tratar essa mulher. Então essa mulher precisa se empoderar. E aí eu faço uma propaganda do meu projeto de doutorado, que eu venho falar justamente sobre isso, né? Nós temos um plano de parto que ele é um instrumento que vai mostrar para a mulher, orientar a mulher o que ela permite ou não fazer durante o trabalho de parto dela. É um instrumento importantíssimo, necessário, que não é implementado no município. E muitos municípios, muitos estados não é implementado ainda, mas que certamente vai reduzir muito os indicadores de mortalidade materna e neonatal. A violência obstétrica ela está aí de forma velada. Eu preciso sensibilizar os meus profissionais, os nossos profissionais, de que é necessário respeitar os direitos da mulher. A mulher tem direito sobre o seu corpo. Ela é que permite fazer, permitir fazer ou não qualquer coisa sobre o seu corpo. E aí a gente abre mais um adendo sobre permitir ou não permitir fazer o que quiser no corpo da mulher. A mulher precisa permitir. Mas nós profissionais precisamos entender também que na hora do trabalho de parto, naquela dor que é imensa, a mulher está vulnerável e ela só quer ouvir o choro do bebê dela. Então, tudo que você quiser fazer com ela, você vai pedir, ela vai dizer sim, porque ela quer ouvir o choro do bebê dela. Então, o profissional tem que ter essa consciência. Hoje, nós temos comitê de mortalidade aqui no município, nós temos uma organização chamada Rede Humaniza, que ela trabalha no enfrentamento da violência obstétrica, e a Universidade do Estado do Amazonas ela é parceira dessa instituição. Então, assim, nós temos a professora Monique também, que trabalha muito nas questões da violência obstétrica, e é necessário o envolvimento de toda a comunidade, de toda a sociedade,
mas acima de tudo, sabe, que os profissionais se sensibilizem, entendam. E aí, enquanto docente da academia, é importante mostrar aos nossos alunos como funciona a fisiologia, a anatomia, a fisiologia, para que eles entendam e não precisem intervir. Lógico que vai ter momentos em que você vai precisar intervir. É necessário, não é violência. E essa mulher que é vítima de violência, ela sofre lá na frente. Ela pode cometer suicídio, ela pode entrar em depressão, ela desperta gatilhos de ansiedade, ela pode desenvolver uma depressão, sabe? Algumas não se sentem mulheres. Então, assim, são situações bem delicadas, mas que acredito que já saímos do zero e a nossa tendência agora é melhorar. E aí a gente falou muito da mulher na idade reprodutiva, né? Mas aí a gente também não pode esquecer da mulher no climatério, né? Que ela chega em uma nova fase da vida e a gente não pode esquecer dessa mulher que muitas vezes vai passar por isso de, né, não ter o seu acolhimento devido, de ser esquecida. Então eu queria também que você falasse um pouco, né, sobre essa mulher, como a gente pode acolher e como a gente pode promover a saúde dela. Certo. Isso é algo que eu falo bastante, né? Que eu fico assim indignada, igual o Gil do Vigor. Eu fico indignada porque as mulheres, depois que elas deixam da função de ser reprodutora, né, de 10 a 49 anos, que elas entram na fase do climatério, essas mulheres são esquecidas. Elas são esquecidas pela sociedade, elas são esquecidas pelas famílias delas. Ninguém consegue compreender essa mulher, que ela tem alterações hormonais e essas alterações hormonais vão mexer com a estrutura dela de uma forma que só quem vivencia, quem vivenciou, que consegue compreender. Às vezes a gente diz, ai, a mamãe tá tão chata. Ai, meu Deus do céu, minha mãe, meu Deus, tá insuportável. Ai, a mamãe amanheceu também, tá bipolar. Não é nada disso. Ela está entrando numa fase, essa fase chama climatério, onde as taxas hormonais delas está diminuindo, depois ela vai entrar na fase da menopausa, e isso faz com que ela tenha essas alterações de humor, alteração corporal, alteração no corpo dela todo. E o que acontece hoje? Quando a gente vai ver nos serviços de saúde, as mulheres não procuram os serviços para falar sobre o climatério. E o profissional do serviço também não questiona a mulher. Ele só vai lá e faz o exame de Papa Nicolau. Essa mulher, ela só procura o serviço quando ela vai buscar atendimento para que ela possa tomar medicação antidepressiva. Então, assim, é necessário que nós, profissionais, possamos fazer uma abordagem com essa mulher. A gente pode ir lá para o Clube de Mães, onde a gente tem muitas mulheres lá. Lá no Clube de Mães, mostrar para ela, explicar para ela como acontece esse processo, convidar familiares para participar, para que os familiares consigam entender que aquilo é um processo esperado. A gente nunca fala que é normal, mas é um processo esperado e que eles precisam compreender e ajudar. Porque o que acontece? As pessoas se afastam. E as mulheres entram em depressão, gente. As mulheres podem cometer suicídio. Para não cometer suicídio, elas vão em busca de antidepressivos. Mas ela pode jogar bola, ela pode dançar, ela pode fazer a zumba, ela pode ir pro cinema, ela pode namorar. Ela pode fazer o que ela quiser. Nesse momento, por exemplo, a vagina dela está ressecada, a libido está diminuída, ela não sente mais vontade de fazer sexo. E aí para o parceiro dela também não existe. Sabe? Então é preciso que nós possamos envolver essas mulheres e seus familiares para eles compreenderem o que significa essa fase, quais as alterações dela, como eu posso prevenir e proporcionar qualidade de vida para essa mulher. Eu já estou entrando nessa fase. Estou quase lá. Mas já vou trabalhando dentro da minha casa, com a minha família, que esse momento vai chegar. E aí, tudo que nós estamos falando aqui,
estamos falando hoje, eles se resumem em nós, profissionais dos serviços, sermos educadores, multiplicadores de informações verídicas, nada de fake news, que o que a gente tem muito aí é informações, né, cards, né, o TikTok, o YouTube lá, mas nós somos da ciência, então a gente tem que compartilhar informações, mas informações com base em evidências, para que essas mulheres saibam de fato o que está acontecendo, como fazer, o que fazer, onde procurar, como procurar. A gente vê muitas mulheres hoje com câncer do colo, câncer de mama, que elas poderiam ser evitadas em uma conversa, em um exame, poderia ser evitado, poderíamos ter diagnosticado precocemente, poderíamos. A gente vê mulher triste, chorosa, deprimida. Poderíamos evitar isso? Poderíamos. Então, eu volto a dizer, às vezes sou até duramente criticada por isso. Eu volto a dizer que tudo depende da gestão, tudo depende de nós, do nosso compromisso enquanto profissional do serviço. Porque eles não estudaram para isso. Então, é nós que temos que levar informações e informações de qualidade. Então, justamente, né, a gente resume esse episódio de hoje, a gente coloca tudo isso que a gente falou hoje nesse aspecto, né, de ser só uma maneira de despertar as pessoas que estão assistindo, quem vem buscar aqui nosso conteúdo, a buscar esse conhecimento, a despertar para que sejam criadas novas estratégias, sejam feitas ações. Então, eu costumo dizer que aqui é só a pincelada, né, para que o restante aconteça, né. Então, hoje a gente trabalha de muitos temas e justamente para poder indicar para as pessoas que elas, se quiserem, né, possam ler, está disponível publicamente essa política, a Política Nacional de Assistência e Saúde da Mulher, que os profissionais eles também podem buscar para a busca de informações e a gente tem que estar preparado para isso também a gente vai atrás desse conhecimento, né, e eu acho que é isso para o episódio de hoje. Né? Eu sempre recomendo, né, à população, busquem conhecimentos, não concordem só com o que os outros falam. Falou, eu preciso ir lá para minha contraprova, né? Eu preciso mostrar, não, realmente faz sentido o que você me orientou. Então é necessário que nós possamos empoderar os nossos usuários. Usuários, vocês não podem deixar de buscar pelos seus direitos de vocês. Lutem, né? Mas uma grande estratégia é a busca pelo conhecimento. Eu, empoderada de conhecimento, eu vou em qualquer lugar. Qualquer lugar que o bem vestido vai, o mal vestido, empoderado de conhecimento, ele vai. Então, professora, nós gostaríamos de agradecer por todo esse conhecimento disponibilizado e podemos entender todas as fases da vida da mulher, essa questão dos direitos, das iniquidades que ainda são muito existentes, desses gargalos que nós temos no sistema e que nós também, enquanto profissionais, estudantes, estamos buscando para que quando estivermos lá, possamos fazer diferença, possamos lutar por esses direitos, para que essas mulheres também tenham dignidade, respeito ao parir, né, se quiserem. E também toda essa questão de reprodutiva também, que é muito interessante. Inclusive, eu tive um episódio numa unidade, que eu tenho 25 anos, e aí eu disse para a atendente que eu não gostaria de ser mãe. E eu percebi um gargalo nesse sentido, porque ela falou assim, mas como que você não quer ser mãe, que você não tem nenhum filho? E é muito do que a senhora falou, né, de uma aluna daqui também que lutou muito por esse direito, e é importante que nós conheçamos isso para que possamos ter esse empoderamento e viver uma vida digna e plena, que o bem viver também é muito importante. Muito obrigada, professora. Obrigada, e eu espero ter contribuído em um outro momento, né? O tempo é pouco, eu falo muito, o tempo é pouco, mas em outro momento eu estarei sempre disponível, tá bom? Então, eu gostaria de deixar o último agradecimento à professora, mas também agradecer mais uma vez ao telespectador que está aqui, e aí deixar novamente aquela mensagenzinha de quando puder. Você pode estar ali buscando nossas redes sociais, lá no Instagram do PET, vai estar lá também no YouTube daqui da Universidade do Estado do Amazonas, lá do DAI, nossos episódios. Quiser compartilhar suas histórias, nos dar sugestões, nós vamos estar aceitando, né? E aí, então, deixar uma mensagem final também, né, de que cuidar da saúde da mulher, ela é garantir que todas as mães, mulheres em si, elas possam viver com mais dignidade, respeito e também com apoio. Né? E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo.